Eu andei lendo umas notícias sobre privatização de presídios no Brasil e eu cheguei a algumas conclusões assim. Hoje no Brasil, os presídios são geridos pelo Estado, né? São estatais. Com uma privatização, o que aconteceria? O Estado, né, o governo, não é bem a mesma coisa, mas tudo bem. O Estado, ele não mais iria gerenciar e tomar as decisões dos presídios. Uma empresa ia ser contratada, essa empresa ia receber recursos do governo para gerir presídios, certo? Isso, no caso, diminui o tamanho do Estado, dá um pouco mais de profissionalização, vamos dizer assim, para os presídios, e faz o Estado diminuir seu foco e focar em outras políticas, né? Tudo bem. Só que tem um problema. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: hoje no Brasil, como todos os presídios são estatais, a gente não vê, não tá na nossa cultura, a gente não conhece, a gente não vê notícias que citem na mesma sentença sistema carcerário e lucro. A gente não vê isso, não é comum pra gente ver isso, né? E passando os presídios para a iniciativa privada, o que acontece? Iniciativa privada, empresa privada, tem que ter lucro, né? Todas as tomadas de decisões de uma empresa é pensando no seguinte: quanto eu vou receber em comparação com quanto eu vou investir. As tomadas de decisões são: eu só tomo a decisão se o que eu for investir for menor do que vai retornar. Claro, tem exceções. Tem vezes que o retorno pode ser igual ou até menor. E tem vezes que o retorno não é em dinheiro. Tem vezes que tem a ver com reforço de marca, market share, mas isso é exceção. Você é pegando a regra. Eles só investem, só tomam decisões, só avançam se o retorno for maior que o que for investido. Ponto. Essa é a regra. Legal. Então, voltando àquilo que eu falei, a gente não está acostumado a ver sistema carcerário e lucro na mesma sentença, na mesma frase, na mesma ideia. Então o que acontece? A partir do momento que empresas privadas começarem a gerenciar presídios, eles obrigatoriamente terão que arrumar uma forma de fazer aquele sistema todo dar lucro. E existem na forma do lucro, basicamente, duas formas de se ter esse lucro. Lucro, como a gente sabe, é o resultado de receita menos despesa. Então, uma das formas de aumentar o lucro é diminuindo as despesas, né? Como seriam diminuídas as despesas? Se o Estado remunerar desses recursos para a empresa com base no número de presidiários, uma das formas de diminuir os custos seria diminuindo a estrutura que é fornecida para cada presidiário. Então, se digamos que, números totalmente hipotéticos, um presidiário custe R$1.000 por mês para o presídio, o Estado forneça R$2.000 para o presídio, para a empresa, ela diminuiria a estrutura para esse presidiário ao custo de, digamos, R$500, e o seu lucro aumentaria de 1.000 para 1.500, certo? Essa seria uma das formas de aumentar o lucro. Apesar de eu discordar, acho que é uma hipótese. A outra forma, além de diminuir o custo, é aumentando a receita. E como é que se aumenta a receita, dado que a empresa vai receber por número de detentos? Aumentando o número de detentos. Ou aumentando o custo por detento. Que basicamente o Estado iria dar mais dinheiro a cada preso. Ou, obviamente, aumentando o número de presos, presidiários. Qual que é o problema nisso? Uma empresa, como sempre quer crescer, né? É monopólio, tem contrato com o Estado, blá blá. Não, legal. Mas ela quer crescer, por mais que não tenha concorrência. Como é que uma empresa vai crescer, dado que o lucro dela vem do número de presidiários? Aumentando o número de presidiários. Para aumentar o número de presidiários, ou mais pessoas têm que começar a cometer crime, o que não é uma coisa que acontece naturalmente, ou as leis que definem os crimes, elas têm que aumentar seu critério, elas têm que ser mais rigorosas, e com isso vai começar a prender mais gente, certo? E como é uma empresa que está em contrato com o Estado e ela não quer falir, e obviamente o Estado também não quer que ela vá à falência, porque é aquela empresa que está gerenciando o seu sistema carcerário, o Estado ele vai ser obrigado a ceder. Ele vai ter que manter um número mínimo de presos, ele vai ter que abrir as pernas nessas leis, entendeu? E esse vai ser o problema, porque o sistema carcerário, dado que é gerenciado por uma empresa, tem que ter mais presos, tem que aumentar seu lucro, e vai totalmente de encontro ao que deveria ser isso, porque temos presos, temos muitos presos, legal. O ideal seria ter menos ou ter zero. Ia mostrar que a criminalidade está diminuindo, ou quase nula. Só que se é uma empresa privada que está gerenciando o sistema carcerário,
sempre vai ter que ter preso. Isso vai de encontro ao que deveria ser uma política pública para diminuir a criminalidade, porque tu tá dizendo praticamente que as empresas privadas vão ter que ter lucro. E para elas terem lucro, vai ter que ter preso. E para ter preso, vai ter gente fazendo crime. E se as pessoas param de cometer crime, as leis vão ficar mais rigorosas. Não que eu seja contra punição ou contra leis rigorosas. Mas, por exemplo, diminuição da maioridade penal é só mais uma desculpa para prender mais gente e para manter uma empresa monopolizada indo de encontro ao que deveria ser uma política pública. O Estado deveria fomentar cada vez mais que não houvessem presos, que as pessoas se reabilitassem, que voltassem para a sociedade, que trabalhassem, que estudassem, que fizessem alguma coisa por si e pelos outros, e não que as pessoas ficassem presas. E o pior ainda, o pior começa quando a gente pensa assim, ó, ou digamos então que o Estado queira que as pessoas saiam do presídio, das cadeias e comecem a se ressocializar. O Estado também não vai querer isso. Porque se o Estado quiser isso, o Estado vai estar diminuindo o lucro das empresas. Está diminuindo o número de presos, ao contrário do que as empresas querem. E elas não vão se importar com isso. Elas vão querer e vão pressionar o governo com o motivo de, nós gerenciamos o sistema carcerário, queremos cada vez mais presos. Se tu começar a tirar preso daqui, a gente vai falir. E o que acontece se começa a sair preso? Eles começam cada vez a prender menos gente e a ressocializar os detentos. A receita vai cair, o lucro vai cair e vai chegar uma hora que os sócios vão se olhar e vão dizer assim: não estamos com o número mínimo de detentos que precisamos para ter o devido lucro, o negócio não está mais lucrativo e vamos abrir mão. Não é visão de esquerdista cego, é a realidade, é só pensar. Quanto mais presos tiver, melhor é para uma empresa, apenas aquela empresa, os donos dela, e pior é para a sociedade e para a criminalização no geral. E quanto menos presos tiver, mostra que a gente tem mais pessoas na sociedade, cometendo crime ou não, trabalhando ou não, estudando ou não. Temos menos pessoas presas e vai ser pior para a empresa privada. É aquilo que eu falei no começo. Não tem como a gente pegar um sistema que deveria ter sido criado para políticas sociais ser gerenciado com foco no lucro. Porque o foco de um presídio não deveria ser o lucro. Ou seja, aumentar o número de presidiários, diminuir a estrutura, diminuir custo, aumentar a receita. O foco deveria ser ressocializar aquelas pessoas. E privatizando, não é isso que vai acontecer. Privatizando, o objetivo do presídio não vai ser o detento. O que fazer com um detento? O que fazer com uma pessoa detenta? Entrou uma pessoa nova, de onde ela vem? Como é que a gente vai ressocializar esse cara? Não vai ser esse o pensamento. O pensamento vai ser: mantenha ele aqui, bota no canto dele, acabou. É mais dinheiro entrando pra gente. E o Estado não pode delegar a competência de punição. Então, não sou a favor do Estado máximo mandando em tudo. Aliás, concordo muito mais com ideologias liberais e fomentar a competição, o livre mercado e tudo mais. Mas fazer a livre competição onde tem que ser feito. Sistema carcerário não é um sistema que deve ser jogado ao livre comércio, porque dá errado e dá merda. Não é só, leva pra casa, pega o estuprador e leva pra casa. Isso é argumento de gente que não tem o que falar, nem sabe por que tá falando isso, de tanto que falou, virou clichê. Bota a cabeça pra funcionar e pensa. A competência de punir e de ressocializar não dá certo se o Estado jogar pra iniciativa privada. Tem muitas coisas hoje no Brasil que são estatais, que ao meu ver não tem por que ser estatais. Sei lá, alguns aeroportos, a Petrobras. Bom, não vou conseguir pensar agora. Sei lá, aeroporto, Petrobras. Não sei se portos são estatais ou privados, não sei. Mas também não teria motivo para ser estatal. Mas sistema carcerário não dá certo. Não é só uma questão de o presídio ficar mais bonito ou mais feio, ficar mais organizado ou mais organizado. É muita política rolando por trás, é muito interesse. Então tem que expandir mais a mente para tirar alguma conclusão disso.